Boa tarde, sou a professora Camila Santin de Moura, leciono matemática e hoje a gente vai falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então, a trigonometria, ela vem a ser o estudo da geometria do triângulo, que envolve o quê? Suas medidas laterais e as suas medidas angulares. O principal estudo dentro do triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras, né? Ele nos diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai identificar aqui nesse triângulo retângulo quem é quem. Essas duas medidas laterais aqui, que formam o ângulo de 90 graus, elas recebem o nome de catetos, tá? Aqui elas são identificadas como Czinho e Bzinho. Frente a esse ângulo de 90 graus, eu vou ter uma medida que vai se chamar Azinho, tá? Mas na verdade ela é a hipotenusa. E a hipotenusa é a medida de maior valor dentro de um triângulo retângulo. Então, traduzindo matematicamente, eu vou ter a fórmula a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, quando Pitágoras foi estudar esse seu teorema, ele aplicou o quê? Ele utilizou um dos catetos com o valor de 3 unidades de medida e o outro cateto com 4 unidades de medida, tá? Aplicando na fórmula, ele obteve 3 ao quadrado igual a 9 e 4 ao quadrado igual a 16. A soma desses dois elementos, tá? Nos deu o que está aqui nessa malha quadriculada. Nos deu 25 unidades de medida, tá? Porém, a conta não acabou aí. Veja que eu tenho aqui na lateral a hipotenusa elevada ao quadrado, tá? Essa potenciação se resolve com o número 25, porém eu preciso levá-lo aqui como operação inversa. Então, raiz de 25 é igual a 5. Então, ele descobriu que a hipotenusa desse triângulo equivalia a 5 unidades de medida. Esse estudo aqui, trigonométrico e teorema de Pitágoras, pode ser visto em várias áreas da nossa vida. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Eu posso estar utilizando o teorema de Pitágoras aqui na construção civil, lá nas treliças e tesouras dos telhados, no estudo de escadas, tá? Onde a hipotenusa seria aqui a parte dos degraus. Também posso estar relacionando aqui com a distância entre os leitos do rio. Foi muito utilizado na navegação aqui, esse instrumento se chama astrolábio, tá? Também posso utilizar para calcular grandes distâncias, por exemplo, a distância da Terra, da Lua e do Sol, tá? E lá na área da saúde, na medicina, isso aqui são ondas de eletrocardiograma, tá? Um exame do coração. Outro fator muito importante, quero que vocês observem essa imagem, tá? Isso aqui é um gabarito de um pedreiro. O que acontece? O pedreiro recebe lá as medidas de uma casa, de uma construção qualquer, mede sobre o terreno, constrói esse gabarito de madeira ao redor. Posterior a isso, ele vem com um instrumento que se chama esquadro, tá aqui ó, a representação dele em forma de desenho. E confere todas as medidas do seu gabarito, para ter certeza que as paredes vão ficar retinhas, alinhadas, ok? O que acontece aqui? O pedreiro aplica trigonometria e teorema de Pitágoras no seu dia a dia, no seu trabalho de forma intrínseca, ou seja, sem nem se dar conta, ok? Existem outras relações métricas muito importantes aqui no estudo da trigonometria do triângulo retângulo, tá? Então, eu quero que vocês se atentem a este triângulo cor-de-rosa como um todo, tá? Agora eu vou ter três outras medidas, que são H, M e N. Então, ao traçar uma reta pontilhada, partindo lá do ângulo reto, indo em direção à hipotenusa, eu vou traçar a altura desse triângulo retângulo, ok?
Quando eu faço isso, eu divido a hipotenusa em valores m e n. Se você observar aqui no triângulo retângulo abaixo, eu tenho essa figura maior dividida em dois triângulos retângulos que são semelhantes entre si, tá? Então, a gente vai conhecer agora as relações métricas desses triângulos. Eu tenho aqui a primeira relação que diz: o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desses catetos sobre a hipotenusa. Traduzindo matematicamente, eu vou ter b ao quadrado igual a que multiplica n, ou c ao quadrado, que é igual a que multiplica m. Por que isso, prof? Porque veja bem, eu tenho duas medidas de catetos, tá? Então, ele está falando ali que o quadrado da medida de um cateto, então pode ser tanto C como B, é igual ao produto. O que é produto? É multiplicação, tá? Então, a multiplicação de quem? Da hipotenusa, pela projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Então, se eu estou falando do cateto C, eu vou fazer referência à projeção M. Se eu estou falando do cateto B, eu vou fazer referência no cálculo à projeção N de nariz, ok? A segunda relação métrica nos diz o seguinte: o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa, então estou elevando a hipotenusa ao quadrado, é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Novamente, estou falando de uma multiplicação, tá? Estou multiplicando as projeções agora. Então, eu vou ter aqui, ó, o quadrado dessa medida aqui da altura vai ser relacionado com as projeções dos catetos, que se relacionam através da multiplicação. Traduzindo matematicamente, aqui está a nossa fórmula. A terceira relação, o produto, então ele já começa falando que tem uma multiplicação aí das medidas dos catetos, vai ser igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura, tá? Então, eu vou estar aqui, ó, relacionando o cateto B e cateto C através da multiplicação, vão ser iguais a medida da hipotenusa que multiplica a altura. Então, aqui basta que eu tenha três e quaisquer valores conhecidos para que eu descubra um outro, tá? Tem que se atentar a isso. Na matemática, você pode brincar com as fórmulas. E a quarta relação diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, a medida da hipotenusa é igual à soma das medidas das projeções dos catetos sobre ela. Então, para que eu conheça a minha hipotenusa, basta que eu conheça os valores das projeções e some-os, tá? Traduzindo matematicamente aqui a fórmula A igual M mais N, né? Então, agora vamos retomar aqui um conteúdo um pouquinho. Basta, gente, se tratando de fórmulas, que eu conheça dois valores para que eu possa descobrir um terceiro. Não é necessariamente porque a letra A está isolada nesse exemplo que eu deva aplicar somente procurando o valor da hipotenusa, que é o A. Eu posso brincar com a fórmula, tá? E descobrir o valor do N, por exemplo, né? Se tratando das relações métricas, se eu tenho aqui 6 medidas, tá? Eu tenho duas medidas de catetos. Eu tenho a medida da altura, a medida da hipotenusa, a medida de duas projeções, tá? Eu tenho 6 valores numéricos dentro de um triângulo retângulo. Basta que eu conheça apenas dois deles. Aplicando essas fórmulas da aula, você consegue chegar a todos os valores da trigonometria desse triângulo, ok? Então, a aula de hoje seria sobre isso. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.